Entendo plenamente comprovado no caso que a instrumentalização do mecanismo de emendas do relator para a introdução no orçamento de novas programações e despesas de caráter primário se opõe frontalmente a qualquer tentativa de conformação do processo orçamentário às diretrizes constitucionais do planejamento, da transparência e da responsabilidade fiscal. A utilização das emendas do relator para a inclusão na peça orçamentária de recursos avulsos indicados por bancadas ou parlamentares individualizados, quando não limitados a correções e ajustes técnicos, subverte, na minha visão, o regramento constitucional para a confecção do orçamento público, o condicionamento da liberação de recursos contemplados nas aludidas emendas, a adesão de parlamentares aos interesses do governo em votações, ainda que potencial, evidencia verdadeiro desvio de finalidade na distribuição dos recursos do orçamento, a revelar uma estrutura legislativa incompatível com o desenho constitucional da separação entre os poderes. A lógica da independência entre os poderes é subvertida, deixando o Poder Executivo, sua capacidade de agenda e planejamento, à mercê, de maneira desproporcional, às vontades individuais de reduzido grupo de membros do Poder Legislativo. Ao manietar a capacidade de planejamento do Poder Executivo Federal, desvinculando a distribuição de significativa parcela do orçamento da União, bem escasso, de constrangimentos e considerações sobre proporcionalidade, equidade e necessidade, a prática contraria os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, tal como consagrados na Constituição. Termina por anular, na prática, a arquitetura constitucional de repartição de receitas tributárias norteado por critérios de objetividade e equidade. Tal como evidenciado, as emendas do relator têm servido de expediente a propósitos patrimonialistas de acomodação de interesses de cunho personalístico, viabilizando aos congressistas a oportunidade de definir o destino da cota ou do quinhão que lhe cabe na partilha informal do orçamento, sem o encargo de comprovar a pertinência da despesa reivindicada com as prioridades e metas federais. Trata-se de verdadeiro regime de exceção ao orçamento da União, em burla à transparência e à distribuição isonômica dos recursos públicos, instituído informalmente e à margem da legalidade. Dotações contempladas na rubrica R9, RP9, sequer têm buscado justificar qualquer correlação com os objetivos e metas federais. Estabelecem uma pauta secreta de projetos vinculados a interesses de parlamentares incógnitos e desvinculada das diretrizes de política fiscal e respectivas metas. Ao converterem-se as leis orçamentárias em instrumentos de promoção da cultura patrimonialista, o orçamento público deixa de servir à função de planejamento e de controle das ações estatais. Na realidade, quando o orçamento público adquire significado apenas formal, longe de evitar excessos e desperdícios, torna-se o próprio instrumento de legitimação aparente do abuso e do arbítrio com o dinheiro público. A utilização do mecanismo RP9 como instrumento alternativo de alocação originária de recursos deforma o delicado equilíbrio financeiro orçamentário entre a União, os 26 estados, o Distrito Federal e os mais de 5.500 municípios brasileiros, prejudicando a distribuição de recursos de forma racional e segundo critérios técnicos e inviabilizando o estabelecimento de prioridades e metas. A balcanização do orçamento, que deixa de atender critérios objetivos de distribuição, leva à desestruturação de serviços e políticas públicas essenciais, cujo planejamento fica inviabilizado. Por seu caráter sistêmico, esse prejuízo, por si só, é, por definição, maior do que qualquer alegado risco pontual de paralisação de serviços e programas decorrentes da interrupção da execução de despesas
resultantes de emendas do relator e que podem vir a ser oportunamente avaliados caso a caso. Desequilibra ainda o próprio processo democrático ao beneficiar eleitoralmente determinados candidatos. Os interesses públicos estabelecidos sem precisão e clareza logo são subjugados pelas conveniências individuais, encobertas pela autoridade que lhes empresta o mandato político. Investidos de aparente legitimação popular, os gastos feitos em benefício dos próprios agentes ordenadores da despesa refogem as vias de controle técnico-jurídico à alegação de se sujeitarem, com exclusividade, apenas aos domínios do controle político. Abandona-se o império das leis e a condução do Estado adquire o perfil personalista e voluntarioso. Desse modo, por inobservância dos parâmetros de equidade e eficiência na indicação dos beneficiários e na definição de prioridades, por não observarem critérios objetivos orientados em conformidade com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, por desafiarem as orientações que informam os princípios da máxima divulgação, da transparência ativa, da acessibilidade das informações, do fomento à cultura da transparência e do controle social, entendo mostrarem-se incompatíveis com a ordem constitucional, democrática e republicana, as indicações de beneficiários e prioridades de despesas operacionalizadas em caráter primário por meio de emendas do relator geral do orçamento.